O Brasil padece por falta de conhecimento, e o sucesso do curso de catequese tem nos inspirado a seguir adiante, com a produção de material gratuito para a internet. Desde a nossa fundação, nós temos trabalhado no limite dos nossos recursos financeiros, para difundir cada vez mais vídeos em defesa da fé. E no presente ano, este trabalho tem se traduzido em altos investimentos de TI e audiovisual. Trata-se de uma estratégia que traz riscos ao apostolado, mas que tem gerado inúmeros frutos. Hoje, os investimentos dos nossos membros permitiram uma nova vitória para a causa católica. Estamos alcançando o marco da 30ª aula de nosso curso de catequese tradicional. E queremos aproveitar esta oportunidade para agradecer a todos aqueles que se tornaram membros, sendo decisivos no financiamento do progresso da catequese. E para aqueles que ainda não se tornaram membros, pedimos que acessem o link na descrição e que participem deste movimento. Afinal, ainda restam 120 aulas previstas até a conclusão do curso de catequese tradicional. E saibam que não estamos parando por aqui, pois o nosso canal de membros tem sido preparado para receber ainda mais conteúdos exclusivos durante os próximos meses. Ajude-nos a levar a verdade católica para todo o Brasil como um membro patrocinador. E uma boa catequese a todos. E que viva Cristo Rei! Muito bem, meus caros, sejam bem-vindos a mais uma aula da nossa catequese tradicional da igreja. E hoje nós vamos fechar, então, nosso ciclo do sacramento da Eucaristia, né? Foram, se não me engano, 6 aulas, né? Salvo engano. E hoje nós pretendemos fechar esse grande ciclo com as orientações finais da Eucaristia enquanto sacrifício presente na Santa Missa. Esse é o desfecho, esse é o encerramento do nosso entendimento em relação a esse sacramento. E, de alguma maneira, é uma parte assim difícil da gente estabelecer, porque quanto mais nós estudamos sobre a Eucaristia, mais dúvidas aparecem. Ou seja, é difícil estabelecer devido à grandeza desse sacramento. Ele se agiganta por causa dessa presença real de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, toda vez que nós associamos isso à vida sacramental, ela esbarra em compreensões que vão além da razão humana. Então é difícil estabelecer, mas vamos amparados nos grandes doutores da Igreja, no Sagrado Magistério, na tradição, na Sagrada Escritura, conseguimos então estabelecer alguns princípios que vão nos nortear no entendimento deste sacramento. Então hoje nós vamos falar da Eucaristia como essência sacrificial. É um sacrifício? Nós já vimos na última aula que é. Vimos a noção de sacrifício, como as religiões naturais antes da revelação encaravam o sacrifício, e vimos que a Eucaristia é um sacrifício. Mas a pergunta é, como é que se dá isso? E o grande problema é o seguinte: nosso Senhor Jesus Cristo está no céu com seu corpo glorioso, com a sua humanidade total, com a sua divindade, com a sua grandeza, com seu poder. Nada pode atingi-lo na sua glória infinita. E como que alguém pode conseguir sacrificar isso? A grande dificuldade está aí, né? Mas, amparados em alguns mestres, a gente vai tentar chegar a uma resposta. Pois bem, o sacrifício, então, da missa, que acontece na Eucaristia, ele pode ser absoluto ou relativo. O que é um sacrifício absoluto e um sacrifício relativo? O sacrifício absoluto é aquele cuja vítima tem seu sangue derramado e ela é destruída.
completamente. Ora, e o sacrifício relativo? É um sacrifício que aconteceria em relação a uma vítima anterior. É o que seria o caso de Nosso Senhor, porque o sacrifício da missa, na verdade, foi na cruz. E ali é uma repetição do sacrifício de forma incruenta, sem sangue. Ué, se é sem sangue, então ele não é absoluto, ele é relativo? Na verdade, os teólogos se dividem, mas a maioria deles vai dizer que é os dois. O sacrifício é absoluto e é relativo. O que vai, de alguma maneira, atrapalhar a nossa vida aqui, mas a gente vai tentar chegar a um denominador comum. Então, o sacrifício é absoluto e relativo. Então, se é sacrifício e é absoluto e relativo, quando que se dá a imolação? Por exemplo, para ser sacrifício tem que ter vítima. Vítima verdadeira tem que ser imolada. Que hora que se dá a imolação? Né? Então, aí nós vamos ter que nos debruçar sobre alguns mestres. Como, por exemplo, nós temos aí a figura do cardeal Franzelino, né? Que vai dar o desfecho final para o problema. No entanto, alguns teólogos entendem que a imolação se dá nas palavras da consagração. Na hora em que o padre fala as palavras, que é a forma do sacramento, se dá a imolação. No entanto, esse cardeal vai definir, e a posição dele vai se tornar majoritária na igreja, é que a imolação se dá no momento em que Nosso Senhor se esconde atrás das espécies. Por quê? Na gloriosa humanidade que Nosso Senhor se encontra, ele permitir estar por trás daquelas espécies consagradas, mantendo as aparências de algo que é muito inferior a ele e vindo a nós em alimento, né? É de alguma maneira uma aniquilação. Então, portanto, a imolação se daria quando o sacramento fosse realizado. O que não tira também a eficácia das palavras da consagração que o realiza. Então, é dentro desse momento. Só que, por exemplo, São Tomás, né? Aliás, não, São Tomás não, Santo Afonso e São Roberto Bellarmino, eles defendem que essa imolação, essa se dá também no momento da comunhão, na hora em que nós comemos, né? Tomamos a hóstia. Seria como parte dessa imolação também. Então, todo o sacrifício estaria associado às palavras da consagração, a essa redução da glória de Nosso Senhor às espécies e o momento da comunhão. Só que a maioria dos teólogos diz que não. E a própria igreja, na sua maioria, vai dizer não, a comunhão ela não é parte essencial da imolação. Ela não sendo parte essencial da imolação, a comunhão não faria parte dela. Você vê, até os grandes mestres da igreja vão se dividir nesse aspecto, só para a gente entender a grandeza e a dificuldade da gente estudar esses sacramentos, né? Então, Santo Afonso e São Roberto defendem essa posição. Mas a maioria dos teólogos vão dizer, não, é na consagração que se dá a imolação e realiza-se dessa forma nas espécies, tá? Então, a igreja entende, na maioria dos seus mestres, que se dá na consagração e nessa gloriosa humanidade de Nosso Senhor que se esconde nas espécies. Porque no momento em que Nosso Senhor se esconde nas espécies, aquelas espécies possuem características como, por exemplo, Nosso Senhor ele fica mudo, surdo, inanimado, aparentando ser um morto. Quando na verdade não é. Mas tem todas as características
de algo que morreu, ou seja, foi sacrificado, mas não, está completamente vivo em toda a sua glória, em toda a sua personalidade. Tá? É algo misterioso, senhores. Isso é o que nós chegamos mais perto de entender esse sacramento. Mas compreendê-lo com exatidão, como acontece isso, só no céu a gente vai entender. Tá? Mas é naquele momento que vai se dar a imolação, consagração e no momento em que Nosso Senhor fica ali escondido, naquela coisinha pequenininha, naquele pãozinho, né? Ele está, a glória, toda a vida, a humanidade gloriosa de Nosso Senhor está presente atrás daquele pãozinho. Isso é uma forma de aniquilação. É impressionante, né? E no momento em que nós comungamos, né, de alguma maneira, é como se nós fôssemos uma gotinha que entrou no oceano. Ou seja, temos uma participação na vida divina que é como se fosse uma gota pingando num gigantesco oceano. Tá? Essa descida de Nosso Senhor, essa aparente diminuição é, de alguma maneira, uma imolação. Tá? Então, isso a gente precisa guardar e ver quão grandioso é isso. Né? Pois bem, por que a maioria dos teólogos entende que a comunhão nossa não faz parte da imolação? Porque na consagração nós já encontramos presente as 3 características de um sacrifício. Quais são? O sacerdote, a imolação, propriamente dita, e o fim. Qual é o fim do sacrifício? Estabelecer e mostrar o domínio de Deus sobre as coisas. Era assim na antiga religião natural. Na religião sobrenatural, isso foi elevado a um grau infinito, aonde Deus é mostrado ali como Senhor de todas as coisas. Deus é o início e o fim de tudo. E quando se realiza um sacrifício para Ele, mostra-se para todos que todo o domínio do que existe está nas mãos de Deus. Isso já está presente na própria consagração. Por isso que a comunhão, ainda que faça parte do rito, ela não é parte do sacrifício propriamente dito, tá? Mas Santo Afonso e São Roberto Bellarmino vão defender nos seus escritos que faz parte, tá? Tirando eles dois, os outros teólogos entendem que não, tá? Mas não estou dizendo que há um erro nisso não, tá? É só um entendimento de até onde vai o sacrifício, né? E a Igreja se posicionou ao lado dessa maioria dos teólogos. Pois bem, comungando então nesse sacramento, o que ele vai produzir em nós em matéria de efeitos? Uma vez, numa aula passada, eu falei de graça sacramental. As graças sacramentais são um efeito do sacramento, sem dúvida. Mas quando nós falamos dos efeitos do sacramento, nós falamos do que ele oferece para nós enquanto sacrifício. E o que seria isso? Tá. O primeiro seria a renovação e a aplicação dos efeitos da cruz. Olha que interessante. Renovação e aplicação dos efeitos do sacrifício da cruz, mas não a produção dos efeitos. Ele aplica e renova, não produz. Por que não produz? Porque o que produziu foi o sacrifício da cruz. O que o sacramento fará é o quê? A renovação e a aplicação dos efeitos da cruz. Tá?
Porque quando a gente fala assim, dá a impressão que não, ele vai produzir de novo os efeitos da cruz. Produzir não, renovar e aplicar. Perfeito? Então, outra forma do sacramento efetiva em nós é a adoração perfeita. Reparem, essa adoração perfeita é feita por Jesus Cristo. Por que adoração perfeita? Porque a nossa adoração é imperfeita, né? A nossa adoração, ela vai estar eivada de um monte de limitações da natureza humana. No entanto, o sacrifício realizado por Cristo é a mais perfeita adoração que Deus pode ter recebido em todos os tempos, para todos os séculos dos séculos. Então não existe nenhuma adoração mais perfeita que a realização desse sacrifício da missa. Então Deus é verdadeiramente, essencialmente e absolutamente adorado. Tá? É outro efeito desse sacramento que precisa ser lembrado por nós. Outra coisa, ação de graças. Ou seja, se tudo está sob o domínio de Deus, Deus nos concede coisas que são dele, cabe a nós dar ação de graças por aquilo que ele nos deu. E o que consiste essa ação de graças? Satisfação e propiciação. Ou seja, Deus me concedeu tudo, eu devo de volta a ele satisfazê-lo e aplacá-lo naquilo que eu cometi de errado. Então, nesse sentido, o efeito do sacramento é justamente de uma ação de graças perfeitíssima. Perfeitíssima. A outra característica é a impetração. A impetração é mais ou menos como um sentido de um tribunal, né? Eu vou impetrar habeas corpus, né? Quem estudou direito sabe o que eu estou falando, né? Por que é impetrar? É você adentrar no âmago e arrancar do que você quer do tribunal por seus méritos. O que o advogado faz? O advogado, ele vai até a vara, que é representada, governada por um juiz, e ele arranca do Estado a aplicação do direito, não é isso? O Estado não precisa ser provocado para dizer o direito, né? Isso é princípio geral do direito, é isso. Você arranca do Estado. Quem que tem dignidade para arrancar de Deus um perdão? Senão o próprio Deus, nosso Senhor Jesus Cristo. Então a impetração, ele se dá também como parte desse efeito. Então a impetração é isso, é arrancar de Deus aquilo por dignidade. Deus dará pelos méritos. E nosso Senhor tem méritos infinitos. Tá? Então, outra característica desses efeitos do sacramento sobre nós. Pois muito bem, o sacramento da penitência, ele também tem uma finalidade. Está relacionado aos seus efeitos, mas são 4 finalidades, né? Que foram elevadas por nosso Senhor a uma condição sobrenatural. O primeiro fim é o fim latrêutico. O que significa isso? É a adoração, latria, né? É a adoração perfeita. Então tem o fim latrêutico. O fim latrêutico é seguido do fim eucarístico, né? O fim eucarístico e o fim latrêutico, eles estão unidos por uma característica. O fim latrêutico e o fim eucarístico, ambos são infalíveis. Calma que eu já vou explicar isso. Os outros são falíveis? Não, nós vamos ver a diferença. Então, o fim latrêutico, o fim eucarístico do sacramento, ele é infalível. Haja o que houver, eles vão acontecer. As outras 2 características relacionadas
aos efeitos do sacramento, seria o propiciatório, né? O propiciatório, que é de ação indireta. Por que é ação indireta? Porque o fim propiciatório seria apagar pecados. O sacramento da Eucaristia apaga pecados? Não. Não tem poder de apagar pecado. O que o sacramento da Eucaristia faz? Ele concede graças à alma para vencer os pecados e para se converter. Mas ele não tem poder de apagar pecados. Por isso que essa característica, terceira característica, que é da característica propiciatória, ela vai acontecer de forma indireta. Por isso que ela não é infalível, porque ela pode não atingir certas pessoas. Entenderam? A quarta característica, vamos lá, latrêutico, eucarístico, propiciatório e aí sim, impetratório, né? Por que o caráter impetratório, que eu acabei de explicar a vocês, não é algo infalível? Porque no momento em que Nosso Senhor pedir a Deus algo para arrancar da sua justiça, vai depender das disposições do fiel. Se depende das disposições do fiel, então não é infalível. Vamos supor, né? Eu peço uma missa por alguém para a pessoa se converter. Então vamos lá, vamos seguir os 4 caminhos. Deus foi adorado, o sacramento aconteceu, logo em seguida as graças foram dadas, mas na hora de aplicar essas graças, o indivíduo pode dizer, não quero. Deus não vai obrigar ninguém a se converter. Logo, essas 2 características finais, elas não são infalíveis. Não porque o sacramento não consiga realizar, é porque ela depende de disposições da alma. E se depende de disposições da alma, ela pode não ser perfeita. Ela tem capacidade para isso, mas se depende da disposição da alma, pode não acontecer daquela forma. Entenderam? Aí isso explica aquilo que nós falamos na última aula. Que o sacramento é para muitos. Tem a eficácia de atingir a todos, mas nem todos estarão dispostos a recebê-lo. Entendeu? Porque se todos recebessem a força, não haveria méritos em nós. Se Deus convertesse todo mundo assim, Deus tem poder para isso? Claro que tem. Deus tem poder para converter todo mundo. Por que Deus não faz? Porque Deus quer ver o amor da sua criatura por ele manifestado nos méritos. Então, Deus não força ninguém a se converter. Tá? Na verdade, quando a gente vê a parábola daquele pai, né, que eu acho que vai fazer uma festa e manda convidar as pessoas e cada um vai dando uma desculpa. Aí depois ele chega lá para o serviçal e diz assim, olha, tragam a força para cá. Por que essa força? Essa força aí não significa que Deus obriga a gente a não. Significa que é a vontade de Deus que todos venham, mas vai depender das disposições da pessoa. Tá? Por isso que a gente entende por que isso acontece analisando esse sacramento. Tá? Muito bem. Quanto a isso, então, resta-nos, é claro, nós já falamos alguma coisa sobre isso, sobre o sacerdote, que é o ministro, o único ministro do sacramento. Nós já vimos isso na última aula, né? Porque todos nós somos sacerdotes. De que maneira todos nós somos sacerdotes? Pelo batismo nós somos. Mas será que o sacerdócio do batismo é sacramento? O sacramento é o batismo. O sacerdócio ali é a capacidade que nós temos de oferecer sacrifícios a Deus. Então, nesse sentido, nós somos sacerdotes. Agora, o sacerdote que recebe o sacramento da ordem, esse é o sacerdote por excelência. Esse sacerdote por excelência
é que é o ministro do sacramento da Eucaristia. Tá? Então, o fato do nosso sacerdócio do batismo é relacionado com os sacrifícios que nós vamos oferecer a Deus por nós. O sacerdócio sacramental, ou seja, da ordem, esse daí é exclusivo só de quem recebeu esse sacramento e pode realizar sendo ministro do mesmo, tá? Pois bem, senhores, quem são agora os sujeitos do sacrifício da missa? Quem pode se beneficiar do sacrifício da missa e quem não pode? É curioso, né? Porque a gente pensa nos benefícios que a missa traz, mas devemos lembrar que algumas pessoas não podem ter missas para elas. Nós vamos ver quem são e em que circunstâncias, tá? Pois muito bem. O sujeito do sacrifício da missa pode ser os vivos ou os mortos. Vamos primeiro trabalhar com os vivos, né? Os vivos que eu digo aqui não são os que estão em estado de graça tão somente. Vivos que eu digo é aqueles que não passaram pela morte corporal, tá? Para a gente não confundir com o sacramento dos vivos e o sacramento dos mortos. A Sagrada Eucaristia é um sacramento dos vivos, né? Mas esse vivo aqui se refere a quem está vivo no mundo ainda e não passou pela morte, tá? Então, ele pode ser aplicado aos vivos. E ser aplicado aos vivos, ele pode ser aplicado aos fiéis que estão em estado de graça e os que estão em pecado também. Por quê? Porque você pode celebrar a missa pela conversão de alguém. Pedir uma missa para um parente se converter. Ora, esse parente não vai ter que receber uma graça que vai nascer nessa missa? Então a missa pode ser feita por ele também. Então pode ser feito pelos fiéis, pecadores ou aqueles que estão em estado de graça. Os que estão em estado de graça vão ter as graças aumentadas. E aqueles que estão em pecado receberão as graças para se converter. Então vai receber graça de alguma maneira da missa. Então a missa pode ser celebrada pelos pecadores, tá? Mas algumas situações, a gente precisa entender aqui, são importantes para a gente ter certos cuidados, né? Eu posso rezar, mandar celebrar a missa por um infiel? Eu posso celebrar uma missa, mandar celebrar uma missa por um herege ou por um cismático? Posso. Para quê? Para que ele, no caso do herege, se converta, no caso do cismático, volte à unidade, e no caso do pagão ou do infiel, né, ele conheça o Deus verdadeiro. Eles estão numa situação inferior ao pecador. Vocês conseguem entender isso? Porque o pecador é alguém que faz parte da igreja que está em pecado. Esses estão numa situação pior, porque eles estão deslocados da igreja, eles estão retirados da igreja. Cismáticos, hereges e infiéis não fazem parte da igreja. Os pecadores fazem parte, como membros mortos, mas fazem parte, tá? Então eu posso celebrar missa pelos infiéis, pelos hereges e pelos cismáticos? Pode e deve, e a igreja faz. A igreja realiza isso. Se não diariamente, pelo menos uma vez no ano. A igreja vai rezar pela conversão dos hereges, para que eles se convertam. Então a gente pode celebrar missa por eles, para a conversão deles. Mas olha só, é a conversão deles à fé católica. O catecismo deixa isso bem claro, né? É que eles abandonem o erro deles e se convertam à fé católica. O objetivo da missa na intenção dessas pessoas é sempre esse. Não tem outra intenção, né? Às vezes a gente escuta alguém falando assim, eu tenho um parente que é pagão, sei lá, é herege. Esses nomes não são nem mais usados hoje em dia, né? Então, eu vou celebrar uma missa para ele ficar em paz na religião dele e morrer bem. Não.
Você tem que celebrar uma missa para que ele se converta. O que é morrer bem? É morrer no seio da igreja. É isso que é morrer bem, né? Tem até a Irmandade da Boa Morte, né? Eu nem sei se ela existe mais, mas já existiu a Irmandade da Boa Morte. O que é uma boa morte? É morrer em estado de graça. Como é que a gente consegue ficar em estado de graça? Só com os sacramentos, na igreja, né? Então, eu posso rezar por ele para que ele se converta à fé católica. Mas, quando se trata de excomungados, aí não pode. Porque, na verdade, existem dois tipos de excomungados. São os excomungados, vamos dizer assim, não denunciados e os excomungados denunciados. O que é o excomungado não denunciado? É o indivíduo que ainda está na fase de que a igreja está avaliando se de fato ele foi excomungado. É como se ele estivesse assim numa fase transitória entre o decreto de excomunhão ou não. Ele está sendo investigado, vamos dizer assim, vamos usar uma linguagem jurídica para facilitar. A igreja está investigando se de fato ele foi excomungado. Então, quando ele está naquela situação, as missas ainda podem ser celebradas por ele. Mas uma vez que a igreja o decreta como excomungado, já era. Não pode mais ter missa essa alma. Olha que terrível. Era por isso que os homens da Idade Média temiam tanto a excomunhão. Porque olha só, o herege pode celebrar a missa por ele. O pagão, o infiel, o cismático pode ter missa por ele. O excomungado, não. Mas como assim? Dá um exemplo histórico. Elizabeth I. Elizabeth I foi, de fato, a mulher, a rainha, que fundou o anglicanismo. Ué, mas não foi Henrique VIII, professor? Henrique VIII, ele inventou uma igreja para se casar. O indivíduo era perfeitamente católico. Ele escreveu um catecismo. E o catecismo dele foi aplaudido pelo Papa. 2 anos depois, o homem separa a igreja da Inglaterra por questão matrimonial e de herança. Mas ele não mudou praticamente nada na igreja da Inglaterra. Manteve o rito, manteve a doutrina, manteve a missa, manteve tudo. Ele só não, o chefe da igreja sou eu, né? Então o que acontece? É isso que ele fez. Somente. Mas assim, comparado com Calvino, por exemplo, ele foi assim, bem diferente, né? Agora, Elizabeth I não. Elizabeth I virou a Inglaterra de cabeça para baixo. Pra vocês terem uma ideia, essa Inglaterra que a gente vê hoje não tem nada a ver com a Inglaterra. Foi um mundo criado por Elizabeth I, tá? Amparada pelo ministro dela, que se chamava... Também, mas tem um outro, é o tal do... Ah, meu Deus, agora a minha memória falha sem poder falhar. Bom, deixa pra lá. É um ministro dela, era um homem assim, até de pequena estatura, eu vou lembrar o nome dele, o que foi o grande mentor dessa transformação. Mando dela, né? E ela, de fato, ela vai confiscar os bens da igreja, ela vai mudar a lei da Inglaterra, ela vai inverter o rito católico, ela vai mudar tudo, ela vai criar a igreja anglicana. Vai prender a irmã e uma série de coisas. Ela, de fato, é a mãe do anglicanismo. Henrique VIII, vamos dizer assim, ele deu um empurrão inicial. Houve uma restauração no meio do caminho que não conseguiu se fixar. E ela que estabeleceu as bases disso. Essa mulher foi excomungada por São Pio V. Nos documentos papais, né, que o Centro Dom Bosco lançou, tem lá a bula. Vocês leem a bula, que é assustadora, hein? São Pio V destrói ela na bula, né? Essa pessoa aí, por ela, não se pode ter missa, tá? Ela está excomungada. Negócio terrível. Excomunhão é o maior dos castigos, é a maior pena que a igreja pode infligir contra aqueles que violam a sua doutrina e os seus princípios, tá? Portanto,
Agora, nós nos viramos para os mortos. Os mortos podem ter missa? Claro, e devem, tá? Devem ter missa. Agora, só uma observação. A igreja é misericordiosa demais, né? Ela diz o seguinte, que você não pode ter missa para um excomungado decretado. Mas se o padre quiser celebrar privadamente pela alma daquela pessoa, sem cobrança de emolumentos, ou seja, sem cobrar espórtula, ele quiser lá na particularidade dele fazer, pode. Né? É como assim, né? A igreja não quer perder seus filhos, né? A mãe não quer perder seus filhos, né? Mas não pode ter missa pública por ela. Né? Isso vai acontecer em vários casos, em relação aos mortos, por exemplo, né? Passando agora para os mortos. Em relação aos mortos, a igreja diz o seguinte, olha, claro, os mortos têm que ter as almas do purgatório, tem que ter missa e tal, rezar pelos mortos é santo e salutar, e a missa é o maior instrumento, é a melhor coisa que você pode fazer por um morto, é a missa. Você fala, eu vou no túmulo, lavar o túmulo da minha mãe, botar flor. Pode. Pode ir lá visitar o túmulo, deve, né? Nos finados, né? A gente vai no cemitério, tudo direitinho. Mas o principal é missa. É a missa, né? Não existe nada mais perfeito para a salvação de uma alma do que a missa. É algo que há de mais poderoso e sagrado na comunhão dos santos, é a Santa Missa. Mas o problema é quando a pessoa morre deixando uma vida pregressa herética ou, sei lá, pertencente a algum grupo excomungado pela igreja, como maçonaria, por exemplo, e morre sem deixar sinais de que ela mudou aquela concepção. Esse é que é o problema. Às vezes você conheceu uma pessoa que era maçom, uma pessoa boa, naturalmente boa, amiga. Ah, não, mas eu odeio a igreja, eu sou maçom, eu sou espírita, eu não quero. E até onde você sabe, o indivíduo era assim, publicamente, todo mundo sabia. Esse também não vai poder ter missa pública depois de morto, tá? Ele podia ter enquanto estava vivo. Perceberam a diferença? Enquanto ele estava vivo, você podia celebrar uma missa pela conversão dele. Quando ele morreu, aí já complica. Então ele morreu inscrito na maçonaria? Morreu. Nunca manifestou a vontade de sair? Não. No final da vida não demonstrou a ninguém, a nenhum parente próximo, nenhum sinal de arrependimento? Não. Então não pode ter missa pública. Mas padre pode. Vamos supor lá que tem um padre que tenha conhecido a pessoa intimamente e percebeu lá que na última semaninha de vida dele, muito doente, ele manifestou uma leve vontade de voltar para a igreja, mas nada muito claro e morreu na impiedade. O padre pode, novamente, rezar uma missa pela alma daquela pessoa de forma particular, sem cobrança de emolumentos. Por que eu falo tanto em emolumentos em cobrança de espórtula? Porque a espórtula não é um pagamento pelo sacramento, mas é uma contribuição pelo ato realizado pelo sacerdote, para que ele sobreviva, né? Então isso é um ato público, ou seja, sempre tem a figura do sacerdote associada a alguém na publicidade do mundo, né? Então o sacerdote pode celebrar essa missa sem que ninguém saiba. Ele fazer? Pode, mas desde que não haja essa publicidade, tá? Mas missas públicas, ritos fúnebres públicos, não é possível fazer a pessoas que morrem nesse estado, tá? Você vê, enquanto eles estavam vivos, ainda dava para fazer missa por eles. Morreu nesse estado, a igreja não pode fazer mais essas missas públicas, tá? Ah, professor, mas eu já vi que faz. Te olha aí na paróquia. Bom, é aquela mesma complicação, né? A igreja vive uma crise gigantesca.
há uns autores que defendem, por exemplo, Michael Davis, né? O professor Fabiano Rolim está fazendo aí um curso sobre o Iota Uno, né? Iota Uno é um estudo magnífico sobre a crise da igreja, as crises que a igreja passou e a crise atual. Toda vez que a igreja está em crise, vocês vão ver esses problemas acontecendo. E a crise de agora é jamais vista. É algo que está tomando o corpo da igreja de tal maneira que se nós não tivermos uma graça especial, nós seremos engolidos por isso. Então nós vemos situações difíceis onde a igreja ensina uma coisa e o clero pratica outra. Passado isso aconteceu? Aconteceu. Quer ver só, pegar 2 exemplos históricos do Brasil? Isso acontece, tá? Mas não é como hoje. O padre Feijó, quem já ouviu falar aqui do padre Diogo Antônio Feijó? Foi regente do Império da menoridade de Dom Pedro II, né? Ele era padre, ordenado padre, e defendia legalmente junto à Assembleia lá do Brasil, ao Congresso, né? Que seria o Congresso, né? É a Assembleia de Deputados, o fim do celibato sacerdotal. Maçom, descarado e padre. Padre. Filho de padre, neto de padre. Para você ver. Então, quer dizer, é padre, né? Outro exemplo, né? Foi a escravidão. A igreja condena a escravidão desde a antiguidade. Foi extinguindo essa prática com o passar dos séculos. Mas isso está entranhado na humanidade, né? Se você pegar qualquer povo deixa eu ver, 5.500 anos para cá, todo mundo teve escravo. Todo mundo, de tudo quanto é tipo, de tudo quanto é gente, de tudo quanto é povo. A primeira vez que esse instituto vai ser colocado em dúvida é no cristianismo. Ó, isso aqui não é condizente com a vida cristã. No entanto, a igreja levou séculos para, numa parte da cristandade, reduzir isso quase a zero. Quase a zero, não a zero. Quando chega o século XV, XVI, mais 16, melhor dizendo, esse negócio volta, porque todo mundo começou a achar muito lindo os gregos e os romanos. E resolveram passar por cima da Idade Média. Tá? Então, se os gregos e romanos escravizavam, por que nós não podemos escravizar também? Né? Então, já compravam escravos na África e traziam escravos para o Brasil. A igreja condenou isso no século XVI, no século XVII, no século XVIII. Ué, mas por que isso era feito por muitos membros do clero no Brasil? Porque fazia parte da estrutura da sociedade. Era absurdo, mas quem não tinha escravo no Brasil, era difícil realizar alguma coisa em matéria econômica. Eles eram a base da economia nacional. Para acabar com isso, demorou, né? Todo mundo dá o crédito disso a uma pressão liberal inglesa. Mas se esquece que um dos lados do movimento abolicionista partiu da família real brasileira, que já desde Dom Pedro I já vinha acabando com essa prática em relação à coroa. Dom Pedro II já não tinha escravos, e os motivos que levaram a Dona Isabel a fazer a Lei Áurea foram os motivos católicos, e não os motivos ingleses. Foi por causa de Leão XIII, foi por causa de Pio IX, foi por causa de Gregório XVI, que condenou a escravidão, e outros papas anteriores. Ela vai começar a aplicar isso sobre os critérios católicos. É novamente a igreja que vai dar o influxo para que isso se extinga na sociedade. Somente o cristianismo. Os outros povos, fora do cristianismo, mantiveram a escravidão. E tem muitos que mantêm até hoje. Mesmo de forma escondida, velada e secreta. Tá? Mas o fato é que isso aí são exemplos de uma crise, de crises que aconteceram na igreja. Você vê um clero mergulhado nesse tipo de prática. Isso, com o tempo, foi resolvendo. Então, é só exemplos de momentos de crise, onde o clero dava mau exemplo.
Hoje acontece isso não na forma de escravidão, mas na forma de desobediência à doutrina da igreja, desobediência aos ensinamentos da igreja. Tá? Então, não se assustem com esses escândalos, mas ao mesmo tempo se assustem, né? Porque não é para acontecer, não é para acontecer. Então, a igreja fecha, né, o catecismo, fecha esse sacramento justamente nos mortos. Porque quando ela deixa por último os mortos, é para lembrar que nós seremos os mortos também um dia. E quanto mais missas nós pedirmos pelos nossos entes queridos falecidos, por aqueles que nós não sabemos o destino, e por nós mesmos, né? E depois, quando nós morrermos, nossos filhos, nossos parentes, nossos amigos pedirem por nós, é de suma importância. Então, a igreja, ela apresenta uma riqueza gigantesca de bens espirituais que nós usamos no dia a dia. Mas nada, senhores, nada se compara com a Santa Missa. Absolutamente nada. Então, o maior presente que os senhores podem dar a alguém é mandar celebrar uma missa por ela. Eu sei que a maioria das pessoas hoje em dia vão achar ridículo isso. Qual o presente que eu vou te dar? A missa? Você vai dar uma missa de presente? Sim. É o maior dos presentes que a gente pode dar a uma pessoa. Porque os méritos infinitos de nosso Senhor Jesus Cristo estão completamente presentes nisso. E é o momento em que as almas são tiradas do purgatório com mais vigor, com mais grandeza, quando as missas são celebradas por elas. Perfeito? Então fechamos o ciclo da Sagrada Eucaristia. Na próxima aula nós vamos tratar de um novo sacramento, que é o sacramento da penitência. Esse requer um monte de pormenores também, mas isso será uma aula futura. Agora, se os senhores quiserem fazer alguma pergunta, fiquem à vontade. Pois não? O senhor falou que não pode ser celebrado missas, no caso, por pagãos. No caso, se aplica Por também... pagãos pode. Não, perdão, excomungados. Excomungados declarados. Mas assim, ateus, por exemplo. Pode. Ateu pode, para ele se converter, pode. O ateu é um... Que morreu. Um ateu que Então, morreu. ele morreu defendendo publicamente o ateísmo, como doutrina contra os ensinamentos. Aí fica difícil. Mas enquanto ele for vivo, pode celebrar missa por ele, para ele se converter. E há pessoas que cometeram suicídio também. A questão do suicida, questão importante. O suicida, a punição do suicida, eu vou dizer para vocês, a igreja de alguma maneira pune o suicida, é mais para ter como exemplo para nós. Você está vendo o que esse indivíduo fez? Não façam. É isso. Então ele tira os ritos públicos, tira as missas. Por quê? Porque aquele indivíduo não pode ser exemplo para ninguém. Mas, no entanto, a igreja não decreta a condenação deles de forma definitiva, porque eles podem ter alcançado arrependimento momentos antes da morte. Temos certeza? Não. Só aqueles que tiveram revelações particulares, como o caso do santo Cura d'Ars, né? Que comunicou a uma moça que o marido dela, ou irmão dela, agora não me lembro, se suicidou e ela estava desesperada pelo destino da alma dele. Ele falou, não, entre a ponte e o rio, ele se arrependeu. Entendeu? Mas isso foi uma revelação particular do Cura d'Ars. Nós não podemos ter essa certeza por todos os suicídios. Mas a igreja não permite que hajam ritos públicos para quem cometeu suicídio, muito mais para nos instruir a não fazer aquilo do que com o intuito de condenar o indivíduo. A última coisa que a igreja quer, senhores, é condenar alguém. Ela quer salvar. Só que muitas vezes para salvar, você precisa castigar, você precisa repreender, você precisa ensinar. Porque a nossa natureza
vai sempre em direção ao pecado por causa dos efeitos do pecado original. O pecado é apagado no batismo, mas a distorção da alma e do corpo não é. Ela continua, por isso que a gente precisa da graça, tá? Então a igreja repreende. A igreja chama atenção. A igreja lança alguns castigos, vamos dizer assim, para que o indivíduo se salve. Não é com o objetivo de condená-lo, entendeu? Então, misericórdia espiritual, né? Castigar. corrigir os maus, né? Corrigir os maus. Aliás, corrigir os que erram. Corrigir os que erram é uma obra de misericórdia. De misericórdia. Corrigir os que erram. E a correção, muitas vezes, ela não é agradável. Aliás, nenhuma correção é agradável, né? Vocês conhecem alguma correção agradável? Não tem. Por mais pequenininha que seja, por exemplo, você está lá jantando num restaurante e bota a faca e o garfo no lugar errado, sei lá. Aí alguém, não faz assim não. Aquilo já dói, não dói? Só da pessoa chamar sua atenção ali, aquilo já mexe com seu orgulho, assim, que coisa esse cara me ensinando isso. Quer dizer, qualquer tipo de correção é dolorosa. Não é uma coisa que... Imagina uma correção de uma alma, né? A igreja sempre vai ter esse cuidado, mas com vistas de quê? De salvar o máximo possível de almas. Quiçá todas, né? Mas às vezes não é possível. Bom? Ok, senhores? Então, por hoje é só. Vamos fazer uma oração para a gente terminar. Nosso auxílio está no nome do Senhor. Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito obrigado e até semana que vem. Nos encontramos.